Como assim um único show pode custar mais do que muitas cidades investem em áreas básicas durante meses inteiros? Parece exagero, mas é exatamente isso que está colocando Aracati no centro de uma das maiores polêmicas do carnaval deste ano. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque histórias como essa estão acontecendo agora, em tempo real, e você precisa receber os próximos vídeos para entender tudo antes de todo mundo. Aqui a gente vai além da manchete e mostra o que está por trás das decisões que impactam diretamente a população. A confirmação de Léo Santana como atração do Carnaval de Aracati, no litoral leste do Ceará, parecia ser apenas mais um anúncio festivo. Um nome de peso. Um artista consagrado nacionalmente. Sucesso garantido de público. Mas bastaram poucas horas para a empolgação virar revolta. O motivo não foi o cantor, nem o estilo musical, nem o evento em si. Foi o valor do cachê. Um número que caiu como uma bomba entre os moradores da cidade e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, Léo Santana vai receber 1,5 milhão de reais por um único show de 2 horas e meia. O contrato foi firmado entre a Secretaria de Turismo de Aracati e a empresa Salvador Produções Artísticas, responsável pela carreira do artista. E é justamente aí que a discussão começa a ganhar contornos mais profundos e incômodos. Para muita gente, o valor não é apenas alto. Ele é simbólico. Representa uma escolha. E quando falamos de uma cidade que enfrenta desafios na saúde pública, na educação e na infraestrutura básica, cada escolha feita pela gestão pública passa a ser analisada com lupa. A pergunta que ecoa nas ruas e nas redes é simples e ao mesmo tempo explosiva. Esse era o melhor destino para esse dinheiro? O que aumentou ainda mais a indignação foi a comparação imediata com outros shows do próprio Léo Santana no Ceará. Em julho do ano passado, o cantor se apresentou no Crato e recebeu 600 mil reais. Menos da metade do valor que será pago agora em Aracati. E aí surge outra dúvida inevitável. O que justifica um aumento tão expressivo em um intervalo relativamente curto de tempo, dentro do mesmo estado? Defensores da contratação argumentam que Carnaval é um evento especial, que movimenta o turismo, aquece a economia local e gera retorno financeiro para a cidade. Hotéis lotados, bares cheios, ambulantes vendendo mais, visibilidade nacional. Tudo isso, segundo essa visão, compensaria o investimento. Mas os críticos não compram essa narrativa tão facilmente. Moradores passaram a compartilhar relatos de postos de saúde com falta de atendimento, escolas com estrutura precária e bairros que ainda aguardam obras básicas. Quando esses problemas vêm à tona junto de um cachê milionário, o contraste se torna inevitável e a revolta cresce. Não se trata apenas de números, mas de prioridades. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Comentários questionando a sensibilidade da gestão pública. Outros apontando que o artista não tem culpa e apenas cobra o valor de mercado. Alguns lembram que o problema não é o show, mas a falta de transparência sobre o impacto real desse investimento para a população. Outros vão além e dizem que o carnaval virou uma vitrine política cara demais para quem paga impostos o ano inteiro. E é importante deixar claro um ponto. Não há qualquer acusação de irregularidade no contrato. O acordo é legal, público e dentro das regras. A polêmica não está na legalidade, mas na moralidade percebida por parte da população. Aquela sensação de que algo não faz sentido quando colocado lado a lado com a realidade da cidade. Esse tipo de debate não é novo no Brasil. Todos os anos, especialmente em períodos festivos, surgem notícias de cachês milionários pagos por prefeituras a artistas famosos. Em muitos casos, o argumento é sempre o mesmo. Cultura, lazer e turismo também são direitos da população. E de fato são. Mas até que ponto esse direito pode se sobrepor a necessidades básicas que ainda não foram atendidas? Outro detalhe que chama a atenção é o tempo do show, 2 horas e meia. Quando se divide o valor total pelo tempo da apresentação, o número se torna ainda mais impactante. São centenas de milhares de reais por hora. Para alguns, isso é o retrato de um mercado artístico inflacionado. Para outros, apenas a lei da oferta e da procura em grandes eventos. Enquanto isso, o nome de Léo Santana acaba sendo arrastado para o centro da discussão, mesmo sem ele ter feito qualquer declaração polêmica. O cantor segue sua agenda normalmente, enquanto a cidade debate se a festa vale o preço. E aqui surge mais uma camada dessa história. Até que ponto artistas deveriam se preocupar com a origem do dinheiro público que paga seus cachês? Ou essa responsabilidade é exclusivamente do poder público? A prefeitura, por sua vez, aposta no sucesso do evento e no retorno econômico.
A expectativa é de grande público, visibilidade e impacto positivo no comércio local. Mas críticos questionam se esse retorno é realmente mensurável e se ele chega de fato a quem mais precisa ou se fica concentrado em poucos setores. O caso de Aracati acabou virando símbolo de um debate maior que vai muito além de um show específico. Ele escancara a tensão constante entre festa e necessidade, entre entretenimento e responsabilidade social. E talvez seja por isso que a notícia incomodou tanto. Porque ela toca em uma ferida antiga e ainda aberta em muitas cidades brasileiras. No meio de tudo isso fica um sentimento dividido. De um lado, a alegria de um carnaval com grandes atrações. Do outro, a sensação de que algo está fora de proporção. E quando a população começa a fazer contas, comparar valores e olhar para a própria realidade, a indignação encontra terreno fértil para crescer. A partir daí, o debate deixa de ser apenas sobre um show e passa a se transformar em um espelho da relação entre poder público e população. Porque quando números tão altos vêm à tona, eles não são analisados isoladamente. Eles são automaticamente comparados com a vida real das pessoas. Com a fila do posto de saúde, com a escola sem estrutura, com a rua esburacada, com a promessa que nunca saiu do papel. E é exatamente nesse ponto que a polêmica se intensifica e ganha força emocional. Muitos moradores relatam que não são contra o carnaval, nem contra o artista, nem contra a cultura. O incômodo surge quando a festa parece grandiosa demais para uma cidade que, segundo eles, ainda enfrenta problemas básicos. Essa percepção cria um sentimento de desequilíbrio. É como se a cidade vestisse uma roupa de luxo por alguns dias, enquanto no restante do ano, luta para dar conta do essencial. Essa imagem simbólica circula com força nas redes sociais e ajuda a inflamar ainda mais a discussão. Com o passar dos dias, o assunto deixa os grupos locais e ganha espaço em páginas maiores, perfis de notícias, colunistas e comentaristas. Cada novo post reacende a polêmica. Alguns defendem que o valor está dentro do mercado para um artista do porte de Léo Santana, especialmente em uma data como o Carnaval. Outros insistem que o problema não é o mercado artístico, mas a decisão de uma prefeitura em aceitar esse custo, sem apresentar claramente quais serão os benefícios reais para a população. A mídia local começa a aprofundar o tema, ouvindo especialistas em gestão pública, economia criativa e turismo. Alguns apontam que eventos desse porte podem sim gerar retorno financeiro, mas alertam que esse retorno nem sempre é imediato e nem sempre atinge toda a população. Outros lembram que o impacto positivo costuma se concentrar em setores específicos, como hotelaria e alimentação, enquanto bairros mais afastados pouco sentem os benefícios. Enquanto isso, nas ruas, o debate ganha um tom ainda mais emocional. Pessoas que vivem a rotina da cidade sentem que suas prioridades não estão sendo ouvidas. E quando alguém comenta que o cachê do show poderia bancar meses de atendimento médico ou reformas em escolas, mesmo sem dados concretos, a ideia ganha força porque conversa diretamente com a sensação de abandono que muitos já carregam. Do outro lado, há quem veja a reação como exagerada e até oportunista. Argumentam que Carnaval é um dos poucos momentos em que cidades como Aracati conseguem visibilidade nacional, atraem turistas e movimentam a economia de forma significativa. Para esse grupo, cancelar ou reduzir grandes atrações seria um tiro no pé, afastando visitantes e diminuindo a arrecadação. Esse embate de visões cria um clima de divisão clara, quase como se a cidade estivesse rachada em duas opiniões opostas. E essa divisão fica ainda mais evidente nos comentários online. Em um mesmo post, é possível ver elogios ao artista, críticas duras à prefeitura, defesas apaixonadas do evento e acusações de irresponsabilidade fiscal, tudo misturado. Cada comentário gera respostas, que geram discussões, que geram novas postagens. O algoritmo faz o resto, impulsionando o assunto e transformando o caso em pauta recorrente. Outro ponto que começa a ser questionado é a transparência. Pessoas querem entender melhor como esse valor foi definido, se houve negociação, se outras propostas foram avaliadas, se existiam alternativas mais baratas que também atraíssem público. Mesmo sem qualquer indício de irregularidade, a simples falta de informação clara alimenta a desconfiança. E em tempos de redes sociais, desconfiança se espalha rápido. Alguns moradores lembram que o mesmo artista recebeu menos da metade do valor em outra cidade do Ceará, o que reforça a sensação de que Aracati estaria pagando acima do normal. Especialistas explicam que cachês variam conforme data, demanda, logística e contexto do evento.
Mas essas explicações técnicas nem sempre convencem quem está olhando para o problema de forma prática e emocional. Com isso, a figura do carnaval passa a ser questionada não como festa, mas como símbolo. Símbolo de escolhas políticas, de prioridades orçamentárias e de uma gestão que, para parte da população, parece desconectada da realidade cotidiana. A festa vira palco de um debate muito maior, que envolve confiança, representatividade e sensação de justiça. Enquanto a data do evento se aproxima, a tensão não diminui. Pelo contrário, cada nova informação relacionada ao carnaval é analisada sob a lente do cachê milionário. Se surge notícia de outro gasto, mesmo pequeno, ele é imediatamente comparado ao valor do show. Se aparece algum problema na cidade, ele é ligado diretamente à decisão de gastar tanto com uma apresentação artística. O silêncio do artista também vira tema de debate. Alguns acham que ele não deve se manifestar. Afinal, trata-se de um contrato profissional. Outros acreditam que uma palavra de empatia poderia ajudar a acalmar os ânimos. Mas qualquer declaração, seja ela qual for, poderia ser interpretada de forma negativa por um dos lados, o que torna a situação ainda mais delicada. A prefeitura, por sua vez, aposta que o sucesso do evento falará por si. A expectativa é que, com a cidade cheia, a economia aquecida e imagens positivas circulando na mídia, a polêmica perca força. Mas críticos alertam que esse tipo de estratégia nem sempre funciona, especialmente quando o debate toca em questões estruturais que não desaparecem após o fim da festa. Há também quem veja nesse caso um retrato do Brasil como um todo. Uma cultura que valoriza grandes eventos, mas que frequentemente convive com carências profundas. Para esses observadores, Aracati apenas se tornou o exemplo da vez, enquanto situações semelhantes acontecem em dezenas de outras cidades todos os anos. E quanto mais o tempo passa, mais a discussão se afasta do número exato do cachê e se aproxima do sentimento coletivo. Não é mais apenas sobre 1,5 milhão de reais. É sobre o que esse valor representa para quem vive ali. Sobre a sensação de que o dinheiro público não reflete as urgências da população. Sobre a dificuldade de enxergar retorno concreto quando se olha para o próprio bairro. O curioso é que, mesmo com toda a revolta, o carnaval provavelmente será lotado. Pessoas vão cantar, dançar e aproveitar a festa. E isso cria mais um paradoxo. Como alguém pode se divertir e, ao mesmo tempo, se sentir indignado? Essa contradição humana é explorada intensamente nas redes, com críticas a quem reclama, mas participa, e defesas de que uma coisa não anula a outra. Ao final, quando os holofotes se apagarem e a cidade voltar à rotina, a grande dúvida será se algo mudou, se o debate gerou reflexão real dentro da gestão pública, se a população se sentiu ouvida, ou se tudo será esquecido até a próxima polêmica surgir. Essa incerteza mantém o assunto vivo e relevante, porque, no fundo, o caso do cachê de Léo Santana em Aracati não é apenas uma notícia de entretenimento. É um gatilho para discutir prioridades, transparência e o papel do dinheiro público. E enquanto essas questões não forem respondidas de forma clara e convincente, a polêmica continuará rendendo debate, opiniões acaloradas e muita divisão. Se você quer acompanhar os próximos desdobramentos desse caso e entender como essa história pode impactar outras cidades e outros eventos, se inscreva no canal, deixe seu like e fique atento aos próximos vídeos, porque essa discussão ainda está longe de terminar.